Então vamos lá, agora para valer. Despertar do anjo interior através da astrologia como sutilização da consciência. Vamos entender o que é isso. Primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês. Eu vou utilizar nesse tema, obviamente, a astrologia é a guia do nosso bate-papo. Mas eu vou utilizar o livre pensar. O que é o livre pensar para mim? A astrologia, para mim, ela é uma linha de conhecimento que cada astrólogo, vamos chamar assim, as pessoas que estudam isso, tem a sua visão de como trabalhar signos, de como trabalhar planetas e etc. Então, através desse livre pensar, eu vou colocar o meu conhecimento através do que eu chamo sabedoria das idades, que sabedoria das idades seria, para a minha visão, a perpetuação do conhecimento divino professado por alguns seres especiais, que vão sempre um pouquinho além daquela astrologia convencional. Eu sempre ensino isso nos meus cursos de astrologia, ensino não, na verdade eu troco uma ideia com todo mundo, que antes da astrologia existia a astrosofia, que a astrosofia era a astrologia aplicada diretamente, essa astrologia que a gente conhece hoje, no mundo humano, não somente para adivinhações, tendências, comportamento humano, era uma comunhão onde os antigos, vamos chamar assim, os seres humanos primordiais, eles olhavam o que representa o céu, onde nós temos estrelas, signos, planetas, e aplicavam isso diretamente na vida deles. A astrologia que nós conhecemos hoje é filha dessa astrosofia, só que a humanidade, pelo fato da gente, estou me colocando no rolo, obviamente, nós pensarmos somente no efeito ou no resultado, a gente perdeu essa conexão maior com essas linhas de conhecimento. Então a gente fica preso só, a gente quer o resultado, é para agora, é para ontem, quero isso. A gente não faz por merecer o resultado. A gente quer o efeito sem trabalhar a causa. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Não, quero agora já. Como é que é? Eu compro aonde, parcela no cartão? Isso não funciona. A astrosofia, o escopo principal dela sempre foi a consciência. O ser humano entender quem ele é, para depois desse entendimento ele potencializar o seu trabalho de aperfeiçoamento. Muitos astrólogos, obviamente, fazem isso, mas eles acabam ficando presos porque a humanidade quer isso diretamente no efeito. Então eu quero entender quem eu sou, como é que eu faço isso rapidinho e resolvo, não é bem por aí. O que nós vamos tentar trabalhar hoje é esse resgate, esta compreensão desse conhecimento, para aí sim aplicar na astrologia e ter um efeito legal, mas um efeito como um trabalho de consciência. E a filha da astrologia quem é? A astronomia. A astronomia é filha da astrologia. De uma certa forma, você pode colocar a astrosofia causa, a astrologia que conhecemos lei, como aperfeiçoamento, e a astronomia como o efeito direto da observação do céu. Através disso que eu falei para vocês, eu vou utilizar o meu livre pensar. Conseguiram entender isso? Só falar não tem problema. Beleza? Vamos juntos então? Eu vou trabalhar o meu livre pensar baseado numa pessoa que, para mim, foi assim uma mulher, né? Assim, muito consciente do trabalho que ela tinha para executar, e ela falava somente em cima da astrosofia, por isso que é difícil de entender, muitos caminhos que a gente poderia refletir nisso. O nome dela foi Helena Petrovna Blavatsky. Alguém já ouviu falar nela? Quem é Helena Petrovna? Quem foi? Né? Ou, na verdade é Blavatsky, que isso aqui é o nome do marido dela, vocês sabiam? Ela é conhecida como Madame Blavatsky, mas esse é um nome herdado do marido que ela nem conheceu direito, porque casou rapidinho e se mandou.
Quem é a Helena Petrovna Blavatsky para vocês? Falem para mim. Qualquer coisa, vai. Da teosofia, isso. Isso, muito bom. Então a Helena Petrovna Blavatsky foi um ser especialíssimo com uma missão coletiva associada à humanidade de trazer todo o conhecimento do Oriente, dos grandes mestres, aqui para o Ocidente, né? E aí ela criou o que hoje nós conhecemos como teosofia. Né? E a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky sempre buscava o aprimoramento do ser humano com essa sabedoria das idades. Por isso que ela se conectava. Se você não conhece, recomendo que pelo menos aquela bibliografia básica de internet você dá uma lidinha para você entender o trabalho dessa pessoa. Claro que como ser especial ela foi espezinhada e recusada por muitos, mas o trabalho dela era literalmente esse: implementar um novo estado de consciência na humanidade. E ela utilizou a teosofia. Por que eu estou falando dela? Ela deixou escrito o seguinte, que no futuro a humanidade iria aglutinar a energia desses 3 signos, Virgem, Escorpião e Libra, em um signo só. Então, em vez de nós termos os 12 signos atuais, se nós temos 12 com esses 3 e esses 3 vão virar 1, então, na verdade, quantos são os signos? 10. 10 signos, onde a gente terá o resgate da humanidade de um trabalho que tem milhões de anos que a gente vai fazer com que o nosso anjo interior se torne mais pleno e ativo dentro de nós. E você tem esse trabalho aqui no seu mapa astrológico. É isso que eu vi no mapa de vocês antes de começar a atividade. Eu olhei aonde você tem esses 3 signos, que são 3 setores que você tem que trabalhar. Quais são os planetas que você tem nesses 3 signos, que são consciências que você tem que procurar trabalhar com muita disciplina, para que, no sentido de consciência, você faça isso e esse anjo interior, ele não deixa de ser anterior. Esse anjo interior desperte dentro de ti. Quando eu falar desses 3 setores, se eles já estiverem bagunçados na sua vida, e eu vou falar de todos, isso já é um sinal que você precisa de muito aprimoramento aí. Quando eu falar também dos planetas, que possivelmente você pode ter algum, aí tem alguém aqui que na segunda parte não tem nenhum planeta em nenhum desses 3? Sempre alguma coisinha tem, né? Entenderam por que vocês estão aqui? Porque alguma coisa de trabalho vocês têm para fazer aqui. Eu mesmo tenho um monte aí. Vixe, tem um monte de planeta aí. Que é o meu trabalho para que esses 3 signos, que eu vou explicar o porquê disso, se juntem em uma consciência só e eu desperte agora, ou comece a entrar em sintonia, que é assim que eu gosto de dizer, nesse despertar do anjo interior. Então essa é a parte principal da energia correspondente a tudo que nós vamos falar aqui. Por que 10 signos? 10. Quantos são os mandamentos? Por que 10? Estou perguntando, vai, responde. Você sabe que. Quantos são 10? Por quê? Não é mesmo, né? Eu nunca pensei nisso, né? Vocês estão entendendo que tudo tem um porquê? O que são os mandamentos, então? Fala para mim. Não tem. Quantos são os 10? Por que os 10? Nem imagino que é isso. Tudo isso já é mau sinal. Tudo isso já é um mau sinal. São as leis, ó, a palavra que ela usou, as leis. E a lei humana? CT, constituinte. São as leis divinas que vão restaurar, ó a palavra que eu usei, nem é instaurar, restaurar e se despertar. E eu não estou falando de religião aqui, não. Para quem não sabe, eu acredito nesses livros que eu leio, que uma das bases para fácil compreensão, teosofia, todo mundo sabe, a escola iniciática que eu pertenço, os 10 mandamentos, quer ver? Vocês conhecem de onde vieram os 10 mandamentos? Meu Deus!
Vocês nunca viram? Está chegando o Natal, daqui a pouco começa. Os 10 mandamentos. Também não estou falando de novela, de televisão, também não vai confundir. Todo mundo associa a Moisés? Moisés só continuou um conhecimento de mais ou menos 1 milhão de anos atrás, que anteriormente seres muito antigos da humanidade já faziam essa conexão. Então Moisés, ele só deu uma continuidade a essa tradição que já existia. Isso não é dele. Vocês estão compreendendo isso que eu estou falando? Por isso que, de uma certa forma, os 10 mandamentos, eles ainda estão vigentes hoje, mas eles devem ser vistos de uma forma atualizada. Claro que a essência do conhecimento que está ali presente, isso não é alterado, mas é alterado de acordo com a evolução humana. Você vai falar que o ser humano de hoje é igual ao ser humano de 3.500 anos atrás? Fala para mim, o que vocês acham? Não somos? Então, os mandamentos são os mesmos, mas a realidade é outra. Por isso que vem esses seres especiais sempre renovar. Mas eles renovam tendo como escopo sempre a base ou raiz da sabedoria das idades. Então, esses 10 mandamentos na astrologia é o resgatar do início de tudo, onde antes de 12 signos nós tínhamos 10. Vocês estão começando a entender? Quando nós tínhamos 10 signos, isso há milhões de anos atrás, que eu vou explicar essa historinha bem contada para vocês entenderem o que isso representa, a humanidade, ela tinha um tipo de trabalho a ser feito como conexão com todas essas consciências, não igual ao que nós temos hoje. O que nós temos hoje é um pouco diferente, porque nessa época a humanidade ela trabalhou o que seria um impacto dessa energia divina descendo aqui no plano. Então essa energia que era sutil, ela se densificou. Vocês estão entendendo aqui a reta? Que sutil, ela se densificou. Mudou tudo que existia aqui. Aí é criada a energia do 12, velando esses segredos que nós vamos desvendar hoje através da astrologia. Mesmo sem entender, vocês vão ver que vai dar para pegar alguma coisa. Mas se desceu, vai, isso é fácil. Se desceu, tem que subir. Então nós estamos nesse momento. Por isso, sutilização da consciência como subtítulo. Conseguiram entender? Era assim, mais ou menos, vai. Eu vou contar direitinho. Estava lá na boa, tranquilão, como se os 10 mandamentos estivessem instaurados na Terra e todo mundo na boa, só que a gente não quis mais evoluir. A gente ficou estagnado aqui no plano. Aí o que aconteceu? Existe uma energia divina que desce, muda toda essa bagunça que aqui está, e através do padrão que de 10 se torna 12, através desses desígnios divinos, seria assim. Então, estava tudo na boa com 10, mas não evolui. Vamos colocar uns segredos aqui na história para que cada um mereça, através do seu esforço, esse retorno, mas com trabalho, perseverança e consciência. Para que esse 12 que vela estes segredos que eu estou falando, retorne para o 10 futuro, como Blavatsky falou, só que com a consciência toda trabalhada. Porque quando a gente estava com isso, sem nenhum atritinho, a gente não evoluía, ficava só ali, tal, pá, não tinha evolução. Quando ocorre esse impacto aqui, a gente muda tudo. Quando que ocorreu isso no sentido simbólico? Gênesis de Moisés. Adão, Eva, serpente, não citei Moisés hoje? Já ouviu falar Gênesis de Moisés? O que aconteceu na Gênesis de Moisés? Está parecendo pregação aqui, mas não é, né? Mas vocês estão indo juntos. Como que ele deixou lá a Gênesis de Moisés? O que aconteceu? Vai, falem para mim. Isso também não conhecem? Não, me ajudem, vai. Maçã, seco, opa! O que aconteceu? Vai. A serpente, vai, o que ela fez? Deu a maçã para Eva e a Eva deu a maçã para Adão. Brincadeira. Começou o sexo. Vocês estão entendendo o que significa isso? Presta atenção. Tenta lembrar da Gênesis de Moisés, que é simples. A humanidade estava na boa, paraíso. Mas estava estagnada.
Por isso que o primeiro signo de trabalho, vocês vão entender daqui a pouco, quando entrar naquela parte dos antigos. O primeiro signo se chama Virgem. Porque se não existia a serpente que deu a maçã e criou o sexo, que gerou a vergonha como o primeiro princípio, como que a humanidade teve que se reproduzir? Através do sexo. Vocês estão entendendo isso? Estão conseguindo entender? E a humanidade era o quê, se antes não existia sexo? A humanidade, pelo que a gente chama hoje, se não existia sexo, era todo mundo virgem, 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 virgem. O que é virgem? Se eu falar, pô, aquela pessoa lá é boca virgem. O que é uma boca virgem? Para não falar outra coisa. Não sabe também. Que nunca beijou. E no sentido sexual, virgem é alguém que nunca transou. Isso. Agora estão começando a entender para a gente decolar. Estão começando a entender. Virgem, ele representa um determinado ponto do nosso mapa, que é exatamente essa queda. Essa energia onde nós temos que ser virginais, mas não é virginais, mas eu já transei, ferrou. Meu Deus. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. É virgem no sentido de você resgatar essa pureza divina dentro de você. Não sei se vocês estão entendendo. Não é porque você já fez ou não fez sexo que você não tem esse direito. Quer ver um exemplo? Foi até um filme que eu estava vendo no YouTube esses dias. Filme velho, dos anos 90. 93, se não me engano. O Pequeno Buda. Mas tudo bem. É um filme, tem aí. É um filme, sério. O que eu tenho que falar aqui? Faustão, Xuxa, BBB, futebol, política, né? Nesse filme mostra um pouquinho a história do Buda, que era o príncipe Siddhartha. Só para vocês entenderem um pouco a energia de Virgem. Olha que interessante. O príncipe Siddhartha, como ele era um príncipe, ele era filho de um rei e uma rainha, né? Ali no Nepal, se não me engano. E ele teve uma esposa, e ele teve filho. Só que ele ficava, vou utilizar esse termo, aprisionado ali nas realidades do rei e da rainha, que eles não queriam que ele visse o que é a verdade humana, a bagunça lá fora. Ou seja, ele estava no eterno céu, mas era um céu ilusório que tirava ele do que era a vida. Quando ele tem a oportunidade de ver o que era a vida lá fora, ele falou, opa, isso aqui que eu estou é uma tremenda ilusão. Eu quero entender isso de verdade e vou sair daqui e vou para o mundo. O que ele fez? Ele se tornou um virgem em relação a essa energia em busca da pureza dele. Vocês estão compreendendo? Hoje a humanidade esqueceu isso. A humanidade quer despertar o anjo interior só se alimentando de informações baratas, de receitas fáceis. Por isso que está tudo uma desgraça. E a vida da pessoa, enquanto ela não entender que ela tem que dar o pulo do gato e começar a entender esse simbolismo fantástico que existe nessas realidades, a vida dela vai continuar uma tranqueira até o fim. Até o fim ela vai se sentir incompleta nisso, vai estar sempre arrumando encrenca por aí e vai estar infeliz e incompleta. Porque todo esse trabalho desses grandes seres que vêm trazer isso, se a gente não compreende, você não está pronto para o novo. Você não está pronto para o novo. O passado é compreensão, histórias, mitos. Até hoje isso é ensinado por aí, só que a humanidade distorce. A humanidade fica procurando só as facilidades para se dar bem. Acha que despertar o anjo anterior, você acha mesmo que esse conhecimento aqui de 2 horas vai fazer com que você saia daqui iluminado? Se você acredita nisso, está no lugar errado. Deve ter bastante gente que faz isso por aí. Aqui não. Aqui comigo você tem que procurar entender o que existe por detrás para que você compreenda que você tem que trabalhar pra caramba e se aperfeiçoar para conseguir acessar isso aí. Se o Cristo demorou 40 dias, Buda, dias ali na árvore, etc., você acha que você vai despertar isso em 2 horas? Criança você é. A humanidade hoje me coloca no rolo. Nós somos todos crianças por causa dessa preguiça, essa letargia na busca real do conhecimento. A gente só quer facilidade, só quer tudo na mãozinha. Qualquer coisa que force o seu conhecimento não serve para você. Ai, que papo furado, a gente fala isso. Que papo furado. Por que é furado? Porque é sua mente que é furada.
De repente isso pode vir como algo que, opa, deixa eu começar a pensar. Como sua mente é furada, e se entrou é furado, o que vai acontecer? Não serve, não fica. Então vamos procurar entender. Olha quem eu citei. Já citei Moisés, já citei Cristo, já citei Buda, já citei os 10 mandamentos. Isso aqui para você é coisa furada? Moisés, Cristo, Buda, mandamento? É coisa furada para você? Estou perguntando, vai? Pô, por que o Moisés deixou aquele conhecimento da Gênesis? Só para a gente ficar falando que tem serpente por aí, que tem que matar? A maçã, então, é do pecado, morder maçã ferrou. Está na hora da gente deixar de ser criança e entender tudo isso. Para você sacar isso que está no seu mapa, você tem que entender isso que eu estou falando agora inicialmente. Porque senão não tem valor nenhum. E se nada é a mesma coisa. Você entendendo por quê, já vem o primeiro passo que eu já falei isso inúmeras vezes. Por que o signo de Virgem e o signo de Escorpião, os dois têm praticamente o mesmo símbolo? E entre eles está Libra como a balança. Por que isso? Por que os antigos colocaram todas essas realidades para a gente decifrar? Por que vocês acham que eles criaram esses animais do zodíaco de forma simbólica? Vocês acham que foi para ficar falando de temperamento? Seja organizado, seja equilibrado. Isso é astrologia infantil. E é o que o pessoal mais gosta, porque é fácil. É fácil, aí eu gosto. Mas se é para pensar, para entender o que eles velaram através disso como segredos, aí o Mandela não gosta, porque tem que se esforçar. Você vai ter que ir 40 dias no mundo das suas tentações, que nem o Cristo. Se o Cristo precisou fazer isso, você acha que a gente é só uma receitinha e está tudo certo? Por isso que o mundo está de ponta cabeça. Aí você tem, em vários setores da sua vida, um monte de problema e não consegue entender por que não resolve, etc. Tal, porque a gente não procura entender todas essas linhas, essas coisas ocultas que estão projetadas por exemplo, astrologia, que nós vamos falar hoje, para a gente ter o nosso trabalho, para eu começar a dar o meu primeiro passo da forma correta. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem. Vamos lá e eu abro para perguntas. Antigamente, antes de 12 signos, nós tínhamos 10. E quando nós tínhamos 10 signos, a humanidade, isso anteriormente, nós estávamos no paraíso. Por quê? Porque a gente não tinha praticamente o livre-arbítrio de bem e mal como nós temos hoje. O que o momento que a serpente dá maçã para Eva, o que representava isso? Conhecimento. Se a humanidade adquirir conhecimento, ela adquire o livre-arbítrio. Aí ela pode fazer bem ou mal uso do conhecimento. Por isso que tem aquela coisa que um começa a olhar para o outro, a primeira coisa é a vergonha, eu tenho coisas ocultas que não posso mostrar para você, mas que você vai se sentir atraído por isso e eu atraído por aquilo. Acho que entenderam, né? Que por um acaso isso é o quê? Sexo! Sexo! Por isso que a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A vergonha. A vergonha de esconder. Aí começa todos os problemas que até hoje assolam a humanidade. Até hoje. Então esses 3 signos, eles narram toda essa história que nós vamos trabalhar, que estão presentes no mapa de vocês em alguns lugares. E quando você nasceu, isso está tudo anotadinho aí, possivelmente você tinha planetas que fazem parte desse trabalho, desse resgate, para que a gente volte para essa pureza de outrora, de milhões de anos atrás, onde nós vivíamos no paraíso, só que em uma época muito passada a de hoje. O que seria trabalhar isso hoje? E isso você escolheu em alguns setores, para que você desperte esse anjo interior dentro de você, sutilizando ou trabalhando com consciência esses 3 setores que estão no mapa. Então agora um resumo integral para abrir para perguntas. Antigamente tínhamos 10. Para velar os segredos foram criados 12. E o nosso trabalho transformar novamente esses 12
em 10, para que a gente volte àquela pureza divina que existia anteriormente, que você pode chamar de paraíso, vamos dizer assim, só que com consciência, porque nós estamos muito mais avançados de acordo com a nossa evolução do que aqueles seres que seria a própria humanidade de milhões de anos atrás. Conseguiram entender isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso ou por enquanto está indo? Quer ver outra coisa que eu vou quebrar? Que vocês devem ouvir. Alguém já ouviu falar, porque descobriram o 13º signo, o círculo serpentário e não sei. Já ouviram falar nisso? A astrologia trabalha com arquétipos, não trabalha com constelações. Só aí já desmistifica tudo isso que o pessoal fica falando. A astrologia trabalha com arquétipos. Ela não trabalha com essa constelação, aquela constelação, aquela constelação. Isso é astronomia. Astrologia é isso aqui. E a astrologia vela a astrosofia. Que a astrosofia, quer ver um exemplo da astrosofia? Só um exemplo para vocês. Existiu uma época na China, até um livro que você pode comprovar, é fininho. Se chama, acho que é O Poder Oculto do Som. Acho que é David Tame, o nome dele, David Tame. Ali ele fala que na China existia um determinado momento, antes de chegar ali a música ocidental, que os chineses eles só faziam as músicas que iam ser tocadas por toda a civilização chinesa em comunhão com os astros. Então, de acordo com o movimento dos astros, os astrósofos viam como estava o movimento do céu e transformava isso em música para que, através do poder ou princípio hermético da vibração, o que estava no céu estava manifestado na Terra, que também é um princípio hermético da correspondência. Daí que você pega um grande mestre chamado Confúcio. Já ouviu falar em Confúcio? Só deixa a gente confúsios, né? Confúcio falou, você quer saber o caráter e a moral de um povo, vê o tipo de música que ele cultua. Não sei. Não sei. Se você não gosta do Confúcio, descarta isso. Descarta. Aí você pega os gregos, criaram a harmonia das esferas. Alguém já ouviu falar nisso? Que os planetas, tal, etc., cada um corresponde a uma nota. Aí criaram os modos gregos na música. Tem algum músico aqui? Alguém que já estudou música? Jônio, dórico, frígio, mixolídio, eólio, que são 7 modos gregos. Mais uma pesquisa aí. Deixa eu pesquisar os 7 modos gregos da música. Aonde esses 7 modos gregos, que eu citei alguns nomes, jônio, eólico, frígio, mixolídio, são modos que criam um tipo de vibração de acordo com a música que você está fazendo alicerçada em um desses modos. Tudo isso é a iniciação dos antigos. Que a gente foi perdendo, e hoje eu meto pau nisso mesmo. Me desculpem, mas eu meto mesmo. A gente só quer isso, receitas prontas. Receitas prontas. A gente não quer se esforçar. Ixi, o cara tá falando tanta coisa aí que envolve cultura, já falou de grego, de gregos, de Confúcio, me deixou confuso, falou de Moisés, falou de Cristo, falou de Buda. Como é que ele vai falar disso? Eu já estou falando, você que não está entendendo. Ferrei vocês ou a mim mesmo, ou ambos. Não, de boa, sério. Mas não faz sentido as ligações que eu estou dando para vocês ou não? Por um acaso, os modos gregos são 7. Alguma coincidência? Você acredita em coincidência? Melhor Papai Noel, Coelho de Páscoa. Pesquisa. Tudo é iniciação. Aprender a ver, aprender a resgatar cultura, valores que vão nos trazer esse reconquistar do 10 aqui, de 10 signos. Ninguém quer fazer pergunta mesmo? Posso continuar, vocês não veem a hora da receita, né? Vou chegar lá, mas só no fim. Só no fim. Vamos continuar aqui o conhecimento, então. Quando existiam esses 10 signos, neste momento aqui, antes desse impacto que veio mudar tudo e criou 12. Entenderam isso? Nós éramos andrógenos brutos. O que é um andrógeno? O que é um andrógeno? Fala, as pessoas andrógeno. David Bowie, época dos Ziggy Stardust. Oi. Que tem os 2 sexos.
É bem por aí. Esta época do andrógeno bruto, vocês vão entender por que bruto. Porque ele não estava ali na boa, tranquilão, que teve que existir a intervenção para tirar isso da letargia. Isso ocorreu onde nós chamamos de Lemúria. A Lemúria, os gregos colocam eles, aqueles gigantes que tinham um olho só, os cíclopes. Isso aqui ficou parecendo sei lá o quê, mas é mais ou menos isso. Alguém já ouviu falar, parecendo um grey, mas cíclopes, já ouviram falar num cíclopes? O que eram cíclopes? Gigantes, com olho só. Mas agora veja como tem sentido ali. Quando aparece um cíclope, ele de repente é abrutalhado, meio selvagem, não é? Porque era o que nós éramos nessa época. E nós tínhamos um sexo só. Não existia o sexo como princípio masculino ou feminino. Nós nascíamos de nós mesmos. Só que nós éramos brutos. Era essa época aqui dos 10 signos, que nós estávamos num paraíso, não tinha problema. Já pensou, eu não precisava me relacionar com ninguém, eu já nascia completo, total flex. Não tinha problema de relacionamento. Casamento, azaração, ficada, DR, putz, não tinha DR, cara. Não, pensa bem. Aí no nascimento, tem um ciclo que rola aqui em mim, pum, e nasce de mim mesmo. Mas tem até hoje uns animais que são assim. Se vocês estudarem também um pouco. Também não é que eles são lemurianos, mas eles trazem atavismo disso. E esse cíclope aqui, dessa época da Lemúria, ele era bruto e ele não evoluía. Aí o que ocorre? A famosa queda dos anjos. Que todas as teogonias e culturas falam dela. Que eles caíram como padrões vibracionais ou de consciências. Padrões vibracionais de consciência. Que vieram trazer o que para esse ser aqui que não queria evoluir? O livre-arbítrio. Aí que começa em várias religiões, que sempre falam, quer ver? Vou pegar da nossa aqui, que é a mais famosa, vamos dizer assim. Cai Micael e Lúcifer, na famosa Guerra dos Anjos aqui. Se você fala de Micael e Lúcifer, quais são as primeiras coisas que vêm para sua cabeça? Bem e mal. Hã? Bem e mal. Quem que é o bem? Lúcifer? Não, cuidado, não faça isso. Micael é o bem e Lúcifer é o mal. Tudo isso é o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano. Que quando essas duas consciências caem aqui no planeta Terra, tudo se polariza. Tudo. Mineral, vegetal, animal, ser humano. Então esse ser humano que era único no seu sentido de consciência, o que ocorre com ele? Ele se torna dois. E aí é aqui que surge o mito da alma gêmea. Então entende de onde vem esse de alma gêmea? Porque quem era um se tornou dois. Falei, caramba, e agora? Está faltando aqui coisa de mim. Como é que eu faço agora? É aí que entra os mistérios, isso eu estava falando, inclusive o pessoal de astrologia aqui. Os mistérios de Lilith, que é a lua sombria. Lilith que ensinou o Adão e Eva sair do paraíso. Começa o quê? Os DRs, crushes, ficadas, azarações, ela me quer, mas não quer, putz. Começa todo esse problema. Então Lilith, no simbolismo de Moisés, é a serpente. É a serpente que dá o conhecimento, como ela é um aspecto. Vocês falariam, alguém já ouviu falar de Lilith aqui? Alguém já ouviu falar? É a Lilith ou vocês falam que nem alemão? O Lilith. Como é que é? A Lilith. Como ela é um aspecto feminino, ela dá a maçã para quem? Para Eva. Para Eva ensinar o Adão a se sentir atraído por ela. Até agora, já vou abrir só para concluir. Então, o que significa isso? A Eva, a ela compete o poder de insuflar, entenderam? Insuflar o Adão. Porque o Adão não sabia para que ele tinha aquele trem lá.
Como eu sempre brinco nas palestras, eu falo isso, numa linguagem moderna, USB e pendrive. Quem é o USB? A Eva ou o Adão? O Adão é o USB? Sei não, hein? Eu acho que ele é o pendrive. O pendrive é aquele bagulhinho assim, ó. Que normalmente tem o USB, está lá no computador como uma entrada. Pendrive, USB. Quem é quem aqui? O pendrive do Adão no começo estava assim. Quando a Eva ofereceu um USB consciente, o USB começou a ficar assim. Não entenderam ainda. Quem ensinou isso? Lilith. Por isso que é um aspecto feminino. Quem se pinta, quem se maquia, quem que se produz, quem que se preocupa com... não tô. Hoje tá cheio de método sexual, mas normalmente é tênis, pôs a camiseta, o jeans de 15 dias e saiu andando. Mas o que ele faz é um desodorante e sai andando. Mulher é assim? Tem algumas que são. Mas, alguma coisinha ela faz. Isso é um aspecto lilithiano. Aí que surge, com essa queda, o que nós chamamos de Vênus e Marte. Vênus, que por um acaso são 2 planetas regentes daqueles signos ali. Que é resgatar esse ser que aqui está, que era totalmente bruto. Olha o nosso trabalho de agora. Esse ser bruto, hoje, resgatar essa pureza espiritual mais consciente. Então, esse despertar do anjo interior é você despertar essa consciência ancestral, mas não como o bruto de outrora que foi aqui na Lemúria. Hoje nós temos que trabalhar essa energia desta conexão com consciência. Então, é o andrógeno consciente. O andrógeno consciente. Por isso que entra no jogo, quer ver? Vai ser fácil entender. Virgem é Mercúrio. Escorpião é Marte. Libra é Vênus. Nós não vamos conquistar Vênus e Marte em equilíbrio se nós não adquirirmos conhecimento, que é Mercúrio. Que vai ser a história desses 3 signos que agora eu vou começar a contar para vocês. Então, em todos esses mitos, em todas essas culturas, sempre eles falavam desses contos que eu coloquei aqui para vocês, que a humanidade hoje pode ver que, independente de classe social, raça, país, descendência, a gente tem essa coisa do sexo dentro de nós. Não tem como refutar, mexe, bagunça. Por isso que eu cito esse filme que tem de graça no YouTube para vocês assistirem, que é Sansara. Alguém assistiu? Sansara? Do monge ali, que está no monastério. Eu não sei se ele está no Nepal, sei lá onde ele está, no Tibete. Que quando ele começa a perceber aquela força, ele falou, mas que espiritualidade é essa? E ele acordava, ele tinha sonhos com espírito, porque isso está dentro do ser humano. Por isso que Kundalini, que é uma energia associada ao sexo, é ao mesmo tempo uma energia que pode ser sublimada e trazer a iluminação para o ser humano. Tudo isso está nesses 3 signos que está no seu mapa em algum lugar. Não é interessante isso? Não é interessante entender isso primeiro, do porquê de todas essas realidades? Então, todos nós temos locais que são onde estão esses 3 signos, repito, Virgem, Escorpião e Libra no mapa. E você tem planetas que você escolheu quando você nasceu estarem projetados nestes signos, para que você desperte o seu anjo interior ou desperte o andrógeno consciente nessa vida que você está agora projetado. Então, isso que eu estou dando para vocês, lembram no início da palestra que eu falei? Eu vou falar de astrologia, mas astrologia como astrosofia para ir além do que eles falam. Agora fica fácil entender, quer ver? Eu vou explicar melhor. Por que o nome desse signo é Virgem? Por que o pessoal associa Escorpião a sexo? Isso é astrologia comum. E por que Libra é relacionamento? Entenderam por que os antigos falavam isso?
Porque eles têm como base este conhecimento ancestral que eu estou passando para vocês. Libra é o relacionamento ou balança, não é balança ou equilíbrio, porque ele está no meio dessas duas forças. Por isso que sempre quando você fala de Libra hoje, você fala de relacionamento. Relacionamento, balança, paz, equilíbrio, mas equilíbrio do quê? Dessas duas forças entre Virgem, entendeu porque a palavra Virgem agora? Porque representa o ponto onde tudo aconteceu. E essa energia vai ser falada agora em detalhes para você entender como ela está projetada no seu mapa. Quais são os lugares que você tem que trabalhar, quais são os planetas que você tem que trabalhar, que se você perceber, pô, mas isso está mal trabalhado em mim, o que está acontecendo? Você não está resgatando ou conectando essa energia do andrógeno em você, que é o anjo interior, para que você sutilize a sua consciência. Estão indo juntos? Vai dar trabalho agora, mas vai ser bem legal. Então agora eu vou explicar, eu vou abrir. Vocês entenderam a queda angélica? A polaridade que ocorreu? Todo mundo entendeu isso? A queda angélica veio trazer a polaridade, onde através do bem ou mal, a gente tem que se utilizar essa consciência com rigores ou de uma forma fluente. O que a humanidade merece hoje? Quer ver o andrógeno do futuro na minha visão? É aquele que tem mente e coração em equilíbrio. Quem tem aí os dois assim, num diapasão bacana? Quem tem? Tá longe aí o andrógeno? Tá, né? É dureza. Mas isso faz parte. Isso faz parte. Independente do polo que você tem escolhido para reencarnar, todo mundo tem mente e coração, pensamentos e sentimentos. Esse é o andrógeno em você. Homem e mulher não pensam? Ou não? Não, esse não pensa. Mulher não pensa. Quem pensa é só homem. Não, mulher que pensa, homem não pensa. É assim? Ah, não, homem não sente. Homem é só racional. Homem não tem sentimentos? Cadê os homens aí? Levanta a mão, que sempre são a maioria aqui. 1, 2, 1, 2, 3. Não vai ser andrógeno já, né? Por isso que ele levantou a mão. 3. Não, a gente não tem um corpo emocional que vira e mexe, está zoado? Também? Esse é o androgenismo. A gente aprender a equilibrar essas duas energias em nós para que surja a balança ou o equilíbrio perfeito. Estão começando a entender? E você, novamente, daqui a pouco eu vou projetar aí para vocês verem. Quer ver o exemplo, esse mapa aqui? Ó? Deixa eu colocar para vocês aqui, apagar a luz só para vocês verem. Vamos lá. Se você olhar no seu mapa, ó, olha aqui, os três estão sempre juntos, ó. Virgem, Libra e Escorpião. Estão sempre os três juntinhos no mapa. É só você pegar, independente de onde estiver aqui na mandala, você vai ver que está sempre os três, ou alguém aí está, não, o meu veio para cá, ó. Ou não, está sempre os três juntos. Como é que está? Responde qualquer coisa. Sim? Beleza. Por isso que os setores que eu coloquei, de acordo com a leitura, existe uma historinha que vocês vão perceber pelas casas. Agora vem a coincidência que não existe, ó. Vocês conseguem perceber que tanto Escorpião como Virgem, os dois têm o M como símbolo? Olha aqui, ó. Os dois têm. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque eles eram um signo só, que foi dividido pelo equilíbrio ou signo do relacionamento para que eles se unifiquem um dia. Olha que interessante isso. Ó, eu já vou fazer a conta, é fácil. Tem 10 dedos, a menos que o Lula esteja aqui. Brincadeira. Nada, pronto, já começou. Ninguém você vai votar, Newton Schultz. Eu vou votar no Haddad Bolsonaro ou Bolsonaro Haddad, tá bom? Tá certo? Então, agradei todo mundo? Então tá. Ó, Virgem. Só que aqui é uma bolinha. Ó, olha no seu mapa, procura onde está, você vai ver. Ele está marronzinho em algum lugar aí. Todo mundo achou esse M aqui de Virgem? Em algum lugar ele está. Aí nesse sentido aqui, ó, depois vem E, depois de Virgem vem esse aqui, ó, que é Libra, ó, que está aqui. E depois vem Escorpião na sequência, que é o mesmo M, só que
em vez de ter esse símbolozinho aqui, ele tem esse aqui. Todo mundo conseguiu sacar isso aqui? Esses 3 signos, antigamente, eram um signo só. Um signo só. Que você pode chamar, por isso que eu escrevi aqui, um signo que você pode chamar de M. Onde não existia polaridade. Esse aqui é o Virgem, que aqui seria como se fosse um útero, pronto para receber a concepção, que após o relacionamento vem a força da reprodução sexual. Por isso que os astrólogos sempre associam. Quem entende um pouquinho de astrologia aí, ou já não escutaram que o escorpião está associado a sexo? Por causa dessa força que vai fecundar o Virgem através do relacionamento e a humanidade evolua. Esta energia, que são esses 3 pontos que você tem no seu mapa, tem que ser trabalhadas em harmonia e equilíbrio, onde eu vou falar de cada uma agora. E depois você vai perceber em que setor da sua vida que estão os 3. Para você ver se você está trabalhando a pureza de Virgem, o equilíbrio de Libra e a reprodução de Escorpião. Se essas palavras não estiverem bem trabalhadas nesses setores da sua vida, você está preso nessa cruz mundanal aqui e você não está arrumando para o androgenismo futuro, que é a consciência. Como que eram os signos se não existiam esses 3? Eu já vou abrir para todo mundo, não esqueci que você quer perguntar, já vou abrir para você, tá? Ó, eram 10 signos. Quais eram os 10 signos como arquétipos? Os 5 primeiros. Áries é a ordem, Áries é o primeiro signo. Áries que é aqui, ó, esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Parava aí. Depois, quais eram os outros signos? Depois não vem Virgem, Libra e... Aqui era só um signo que era M. Esse signo M ficava junto de quem? Ó, M um só. M, Sagitário, os últimos 5. Vocês conseguiram entender? Ó, vou fazer de novo a contagem. Só que Virgem, Libra e Escorpião eu vou chamar de M, ok? Então você tinha Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Aí depois quem vinha? M, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, os últimos 5. Quando os anjos caíram, eles caíram em M, que era o ponto central disso. Por isso que Libra é chamado de equilíbrio ou balança. Das energias onde você pode dizer que de Áries até Câncer é a descida do raio, onde você tem a espiritualidade descendo, onde você forma as suas energias pessoais, e depois de M até a energia de Peixes, eram energias mais sociais, onde as energias dos anteriores trabalhavam as interações e a materialidade. Libra, então, é o ponto de intersecção entre as energias espirituais e as energias terrenas. Por que eu estou fazendo essa palestra hoje? Porque nós estamos com o Sol em Libra. É a hora de todo mundo poder enxergar. Daqui a pouco eu vou falar onde você tem um impacto dessa energia, de você enxergar se esse equilíbrio está acontecendo. Então já anota aí, é a primeira parte do receituário. O setor onde você tem Libra no seu mapa é o setor de equilíbrio entre as energias espirituais e as energias terrenas. Não tem um número aí que eu coloquei? Que daqui a pouco eu vou falar dos 12. Então, quando eu falar desse setor da sua vida, você tem que pensar num setor onde exista equilíbrio entre as ideias e as realizações. Isso que para mim representa o mistério de Libra. Guarde. O equilíbrio entre a ideia, a inspiração com as realizações. Vocês conseguiram entender? De Áries a Leão, a descida, a espiritualidade, Libra, o equilíbrio, e depois você vai para os signos sociais. Se você pegar a astrologia comum, deixa eu acender a luz de novo.
Se você pegar a astrologia comum, pode ver que de Áries até Virgem, você trabalha as suas energias pessoais. Em Libra, você começa a se relacionar e aí vai. Relacionamentos e toda a parte onde você vai trocar energia com o mundo até chegar em Peixes, que representa você trabalhando a realidade terrena do compartilhamento humano com o que você formou. Novamente, a astrologia comum, ela é extremamente fundamentada nessa astrologia que infelizmente se esqueceu. Como humanidade, o que ela representava em momentos fantásticos. Lembra que eu falei da Lemúria? Quando os anjos caíram na Lemúria, a próxima etapa humana, onde o sexo já estava instaurado como evolução, mas no sentido consciente, é a Atlântida. Por isso que se fala tanto na Atlântida, todo aquele conhecimento, tudo e etc., porque eles continuavam trabalhando esses arquétipos de uma forma perfeita, mas a gente foi perdendo, por isso que a Atlântida acabou. E hoje parece que nós estamos aqui, órfãos da divindade. Não parece que esqueceram de nós? Não dá às vezes essa impressão? Meu Deus, cadê? Não vai vir um Salvador? Só que o grande segredo não é o Salvador externo, é o Salvador interno. Conseguiram sacar? Conseguiram sacar mesmo. Porque agora a gente vai entrar nessa parte mais aplicada. Agora eu abro para questionamentos. Fala aí agora. Pelo que eu entendi, que é nova, essa palestra nova para mim, eu não conheço. Vamos lá, uma pergunta. Pode perguntar. Antes, você falou então que na época da Lemúria Isso. não existiam esses 3 signos. Não existiam. Na Lemúria só existia um só, que era o M. Tá, e esses 3 signos estão ligados à nossa sexualidade. Exatamente. Exatamente. Por isso que um se chama Virgem. Você acabou de falar, eles representam a nossa sexualidade, que eu até brinquei. O que é uma pessoa virgem hoje? Se você conversa com alguém. O que é uma pessoa virgem? Responde para mim, você deve saber, não é possível. Será que ela é e eu não sei? Brincadeira. O que é uma pessoa virgem? Uma pessoa que não fez sexo. Isso! Por isso que ele é chamado de virgem, porque onde começou todo esse processo. Se antes não existia nem o que era sexo, não existia o que era virgem. Não sei se vocês entenderam, era M. Porque a pessoa só é virgem porque já existe o sexo. Se não existe o sexo, não existe virgindade. É o princípio da polaridade. Existe o bem por quê? Porque existe, tira o mal. O bem vai deixar de existir também. Esse é o segredo de Libra. Por isso que Libra é o equilíbrio. Isso é astrosofia. Acho que todo mundo que veio para saber que eu era meio louco assim, né? Ou não? Fala assim, não, ele vai falar uma coisa, não vou falar uma coisa normal. Eu sou anormal mesmo, com muito orgulho. Mas é um anormal que eu procuro passar o que eu consegui compreender um pouquinho para trocar ideia com vocês. Eu tenho mais uma pergunta. Você falou resgatar o nosso anjo interior. Isso. E o anjo interior tem a ver com a nossa alma? Totalmente. Que é você burilar onde você tem esses 3 signos. Essa é a ideia da palestra. Uma alma bruta numa alma bem resolvida. Foi o que eu acabei de falar, encerrando a pergunta dela. Nós temos hoje o coração equilibrado com a nossa mente? Quantas vezes o seu coração fala, vai? Aí a sua mente, xiii, aí você vai entrar numa roubada. Ou quantas vezes a sua mente rechaça coisas que o seu coração deveria ter vivido? Não é o nosso grande dilema? Para pensar. A sua mente fala, não vou nem lá, e de repente uma coisa você fala, putz, se eu tivesse feito aquilo, mas eu fui tão racional e frio que eu perdi aquela oportunidade. E com isso eu dei uma travada. Não rola isso também? Ou só comigo que acontece isso? Às vezes você enfiou o pé na jaca e falou, dancei. Às vezes você fala, putz, se eu tivesse enfiado o pé na jaca, eu estaria muito melhor do que hoje. Não rola isso? Porque falta o equilíbrio de Libra. De novo. Só que não foi na cabeça. Né? Obrigado, virginiano. Ó, por isso que ele está aqui. Já entendeu o seu sol ali ou não? Já entendeu. Então é só sair, perde a virgindade. Brincadeira. Então essa virgindade, agora eu vou trabalhar o que seriam esses 3 signos, para você entender e jogá-los no seu mapa astrológico. O que é virgem nesse lado elevado, o que é Libra nesse lado elevado, o que é escorpião, para que a gente junte os 3, como astrologia arquétipo, lembra que eu falei isso? Não são constelações?
a gente volte, mesmo na loucura que está o mundo, para esse M dentro de nós. Para a gente ter essas 3 energias de novo presentes. E como que vocês podem conseguir isso com muita superação? Entendendo os 3 setores da sua vida, que no momento do seu nascimento estão esses 3 signos. Você harmonizando esses 3 setores, que tudo tem uma historinha. Como é que eu vou explicar isso? Primeiro eu vou explicar, obviamente, o que é Virgem, Libra e Escorpião. Depois eu vou contar os 12 trabalhos de Hércules, o que é o 1, o que é o 7, o que é o 2, o que é o 8, o que é o 3, o 9, o 4, o 10, o 5, o 11, o 6 e o 12. Você escolheu, olha, de 12, você escolheu 3, não é bom? Imagina se fosse ao contrário, eu tenho 3 e tenho que trabalhar 9. Né? Você tem que trabalhar 3 setores da sua vida, que tudo tem, repito, tudo tem uma historinha. Tudo tem uma historinha que eu vou passar aqui para vocês. E na simplicidade dessa historinha que eu vou passar para você, você vai perceber, o meu é 1, 2, 3, então sua história está aqui. Não, o meu é 2, 3, 4. O meu, lembra o pessoal que eu falei que tem gente que tem 2 setores repetidos? Meu, você conseguiu, já suprimiu 1, olha que coisa boa. Mas esse 1, já pensou se ele tiver mal trabalhado, ele já tem o peso duplo de mau trabalho. Então tudo tem 2 lados, perceberam a polaridade como está em tudo? Estão começando a entender? Mas antes disso, que são as casas, que são os 3 números que vocês têm, nós temos que entender a história oculta de Virgem, a história oculta de Libra e a história oculta de Escorpião. Entendendo o que eles representam, você sabe as forças de atuação conscientes que você tem que projetar nos seus 3 setores pessoais. Aonde que eu tenho que ser Virgem, aonde que eu tenho que ser Libra e aonde que eu tenho que ser Escorpião. Se essas energias não estiverem bem resolvidas, o andrógeno consciente que vai fazer o despertar do anjo continua o andrógeno bruto, complicado, com problema de relacionamento, problema disso, problema daquilo, mente toda descompassada com o coração. Isso vai gerar o quê? Sofrimento. Mas sofrimento que você mesmo permite por falta de consciência de onde estão projetados esses setores no seu mapa. E tem gente que é loucura, mas tem gente que escolheu uma porrada de planeta nesses 3 aqui quando resolveu nascer. Que eu nem achava espaço para escrever. Bom, aqui tem Plutão, Marte, Lua, Saturno, Urano. Mano, você que escolheu isso aí. Porque quem tem aí um monte de planeta nesses 3 aí? Ó? Quem tem? Aí, ó. Quem tem alguns? Quem não tem nenhum dos 3? Nenhum nos 3. Tá vendo por que vocês estão aqui? Tá vendo por que vocês estão aqui? Porque alguma coisa vocês têm para aprender aqui. E se você, então, vai, receituário e eu vou abrir de novo para dúvidas. Vamos lá. Primeiro vamos explicar o que são esses 3, que todo mundo tem que prestar atenção. Depois que você entender o que são esses 3, você vai entender quais são os setores que você tem esses 3. Ou seja, onde eu projeto a energia desses 3 signos. E por fim, você tem planetas nesses signos que são importantíssimos, que está escrito aí na folhinha de papel. Que se eles não estiverem bem modulados com a energia desses signos, Baobá, o anjo interior. Ele sempre está presente, mas você não desperta ele e ele fica só em latência. E você fica preso nas loucuras do mundo. Conseguiram sacar a ideia da palestra ou não? É bem louco o negócio, né? Mas isso é uma astrologia diferente. Você não vai escutar isso por aí. Mas aqui eu estou explicando porque Virgem se chama Virgem, porque Libra se chama Libra e etc. Todos os signos velam esses segredos, mas esses 3 trazem essa especialidade. Pode ver, pesquise aí no seu próprio mapa astral. São os únicos que têm os símbolos parecidos. Tem alguns outros que têm símbolos parecidos? Porque foi aí que ocorreu a polarização. Então seria o trabalho do andrógeno do seu mapa. Aonde você trabalha, entender o que é o anjo interior? É o andrógeno consciente, é o ser humano do futuro. É o ser humano do futuro.
Muitas pessoas podem criticar, mas eu procuro ver com a minha visão sempre um pouquinho à frente. Vocês percebem hoje que existe uma liberdade muito maior de cada um colocar a sua orientação sexual para fora? Que isso sempre foi muito mais reprimido? Sim ou não? Eu sou hétero. É bom deixar isso claro, porque senão eu vou pensar, não, nada contra, mas sei lá, né? Eu sou hétero. Gente, toda essa liberdade é justamente para já começar a trabalhar essa compreensão e essa tolerância do que é diferente. Não sei se vocês estão entendendo. Eu acredito que se a gente começar a rechaçar isso, a gente está dando para trás. Não sei. É minha visão pessoal. Não estou falando de política, pelo amor de Deus. Estou falando com geral. Porque tem muita gente que é o preconceituoso quietinho. Ai, é lindo, é maravilhoso. Ah, não, que lindo. Não, para com isso, velho. Ou é ou não é. Assume, né? Então hoje, para mim, todo esse caldeamento aí é para a gente entender. Agora vem um outro ponto para deixar o hipopótamo na orelha de vocês, segundo os livros que eu li. Em 3005 vão começar a nascer seres na face da Terra, depois de grandes cataclismas, que serão andrógenos, mas no sentido físico mesmo. O sexo vai acabar, faz bastante agora. Porque vai começar a reduzir isso. Mas no começo, presta atenção, presta atenção. Todo mundo, ele fala, vamos lá, Eva, 20 Adões para um, 50 Evas para o outro. Vamos entender o seguinte que é interessante. O início desse novo tipo de ser humano, que é um ensaio do anjo, que anjo não tem sexo, gente. Esse negócio de falar que só tem Micael, Gabriel, Samael, que é tudo El, homem, que El é Deus. Eles são andrógenos. Tem Micael, tem Micaela, tem Gabriel, tem Gabriela, tem anjo. Ele é duplo, ele é andrógeno, ele não tem sexo. Se vocês conseguissem observar mesmo um anjo, você não saberia falar se ele é homem ou mulher. Você não saberia falar. Se ele desse uma antropomorfizada, assim, né? Como é que é? Isso. Né? Desse uma forma, melhorou? Desse uma forma, você não ia falar, você ia falar, mas que carona de mulher, mas tem um corpão macho, assim, etc, tal, ou o contrário, que carona de homem, mas que corpão, o que é isso? Eles são diferentes, mas são lindos. Eles são assim, também quem gosta de pet agora não vai me jogar caneta, mas seria mais ou menos eles em relação a nós e os animais. Porque o ser humano, querendo ou não, ele é muito mais evoluído que o animal. Por mais que você fale que não é. O anjo é a mesma coisa. O anjo, então, se a gente vê, a gente balança a nossa cauda, né? Então vai ter azaração ainda, nesse começo, porque vai ter homem e mulher ainda. Então o homem vai, meu Deus, que anjona, não aparece anjo, e agora, meu Deus, vai ter uma confusão, mas que com o tempo vai acabando. Até que o padrão evolutivo se instaura nesses andrógenos e o ser humano é um reino completo mais inferior. Assim como existe o animal hoje. Não sei se vocês entenderam, eu joguei muito lá para frente. Segundo os livros que eu acredito, isso começa em 3005. Então você tem 1000 anos para fazer bastante. Faz bastante, entender o quê, né? Façam, porque quando chegar nessa época, os desenvolvidos não vão reencarnar pela alma trabalhada em corpos de humanos. Vão reencarnar nesses andrógenos, porque estão prontos para habitar esses corpos. Vai acabar o DR. Né? Porque a reprodução entre esses seres vai ser mental. Não vai ser aquela coisa totalmente física. Não sei se vocês entenderam. O ser humano vai entender com esses novos corpos que o que ele pensa, ele cria e se manifesta. Os princípios de causa, lei e efeito estarão manifestados. Imagina se fosse hoje, pensa, se manifesta. Imagina. O mundo tinha acabado. Não, eu acho que em alguns segundos. Já pensou? Você gostaria que todos os seus pensamentos se manifestassem? Inclusive os ruins. Pensa.
Quantos iam morrer na sua mão através da sua mente? Tipo, eu não quero mais isso na minha cabeça. Pum, dizimou a pessoa. Não dá, cara, não dá. Não temos essa condição ainda. Esses andrógenos vão ter com o tempo isso. E serão seres humanos. Seres humanos, de uma certa forma, serão ensaio de anjos. Vai ter um novo sistema evolutivo, um quinto estado de consciência. Vai ser tudo diferente, tudo diferente. E as pessoas, é aí que vem o ingresso na palestra ainda. Você já está fazendo o direito de habitar esses corpos agora, procurando harmonizar esses 3 setores do seu mapa. Conseguiram sacar? Se você não trabalhar direito, você volta. Se preocupa que você volta. Você volta e vai, não deu certo e volta. Não deu certo até 3005, você vai ser ser humano, vai ficar olhando, puxa vida, bem que eu podia, né? Sei o que, tá, pá. Devagarzinho a humanidade vai sendo empurrada para isso. Todos os seres especiais que vêm para cá, os Budas, os Cristos, os Avatares, eles já vêm com isso integrado dentro deles. Só que eles têm que utilizar um corpo humano para passar o conhecimento divino, mas eles são seres do futuro, aqui, agora e já. Seres que nós seremos também, querendo ou não, porque a humanidade evolui. Piorou, né? Ou melhorou? E todo e qualquer planeta que você tenha nesses 3 signos, se você não trabalhar nessa existência, talvez você esteja falhando com esse propósito divino do anjo interior. Estão começando a sacar? Se não trabalhar, você está fora, e o que vai gerar com o tempo, inevitavelmente? Sofrimento, infelicidade. De repente a pessoa até tem o que a humanidade fala que é felicidade. Uma família, um parceiro, uma parceira, dinheiro, condição, mas não se sente pleno. Não se sente pleno. Com o tempo, percebe que a vida não está fluindo como queria.